Bora lá, vamos direto ao ponto. Qual é o documento mais importante de uma nação? Hoje, a gente vai desvendar o Manual de Instruções do Brasil, a Constituição Federal. A ideia aqui é entender, em poucos minutos, os pilares que sustentam o país, sabe? Dos nossos direitos individuais até os grandes objetivos da sociedade como um todo. Você parou para pensar nisso? O que define como um país inteiro funciona? O que estabelece as regras do jogo para todo mundo, do presidente da República até cada cidadão? A resposta está na Constituição. Pensa nela como o sistema operacional, o código-fonte que roda tudo. Ok, mas antes mesmo de existirem as regras, a gente precisa entender quem é que tem o poder de criar essas regras. É aqui que entra um conceito fundamental, chamado poder constituinte. E a distinção aqui ela é crucial. Pensa no poder originário como um arquiteto com uma folha em branco, sabe? Ele cria uma ordem totalmente nova, do zero. Já o poder derivado, ele age mais como um reformador, que trabalha dentro da estrutura que já existe, seguindo as regras e os limites que já foram estabelecidos. Então, o ponto-chave é que hoje, para mudar a nossa Constituição, que é de 1988, a gente usa só o poder derivado, o tal do reformador. E o processo para fazer isso, que se chama emenda constitucional, está todo descrito dentro da própria Constituição. O arquiteto, nesse caso, já fez o trabalho dele. Agora vamos para a parte que talvez mais interesse a todo mundo. O que a Constituição garante para cada pessoa? São os chamados direitos fundamentais. E olha, eles têm que ser aplicados imediatamente. O famoso artigo 5º da Constituição estabelece essas proteções essenciais. A gente pode pensar nelas como um escudo para cada indivíduo contra qualquer tipo de abuso de poder, seja do Estado ou até de outras pessoas. É a garantia da vida, da liberdade, da igualdade, da segurança e da propriedade. É a base de tudo mesmo. Mas a Constituição vai além dessa proteção. Ela também desenha os alicerces para a gente ter uma sociedade funcional. Afinal, liberdade e igualdade só se tornam reais de verdade se houver acesso a condições mínimas de vida digna, como educação, saúde, moradia, trabalho. São chamados direitos sociais. Certo, ter direitos é fundamental, claro. Mas, e como garantir que eles sejam respeitados na prática? Para isso, a Constituição oferece uma verdadeira caixa de ferramentas para qualquer cidadão defender esses direitos. São os famosos remédios constitucionais. Vamos pensar num cenário prático. Imagina que a liberdade de ir e vir de alguém foi restringida de uma forma ilegal. Qual seria a ferramenta para agir rápido numa situação dessas? A resposta é o habeas corpus. É uma ação super ágil e poderosa que serve exatamente para isso, proteger um dos nossos direitos mais básicos, que é a nossa liberdade de locomoção. E numa outra situação, digamos que o governo tenha alguma informação sobre uma pessoa e seja preciso acessar ou até mesmo corrigir um dado que está incorreto. Como se faz? Para isso, existe o habeas data. Ele garante o nosso direito à informação pessoal, funcionando como uma baita ferramenta de autodefesa, principalmente na era dos dados em que a gente vive. E quando o problema não é individual, mas afeta a comunidade inteira? Pensa num ato administrativo qualquer que cause dano ao meio ambiente, ou ao patrimônio histórico, ou até mesmo aos cofres públicos. Aí entra em cena o poder do cidadão, a ação popular. Essa ferramenta transforma qualquer pessoa, qualquer um mesmo, num fiscal do que é de todo mundo, permitindo contestar na justiça atos que prejudiquem a coletividade. Agora que a gente viu o poder do cidadão, vamos dar uma olhada na organização do Estado. A gente começa pelo Poder Executivo e pelas atribuições do Presidente da República. E aqui tem um detalhe muito específico, bem interessante. A Constituição determina que os cargos mais estratégicos da nação, aqueles que estão lá no topo da linha de sucessão e de comando, são exclusivos para brasileiros natos, ou seja, que nasceram aqui ou em condições bem específicas. As atribuições do presidente são são muitas. Basicamente, a pessoa que ocupa o cargo gerencia o país no dia a dia. E isso vai desde a decisão final sobre a criação de leis, passando pela gestão de toda a máquina pública federal, até ser o comandante supremo das Forças Armadas. Bom, a gente já viu quem cria as regras, quais são os direitos e as ferramentas dos cidadãos e como funciona o poder executivo. Mas, para que tudo isso? Qual é o objetivo maior por trás de toda essa estrutura? A resposta está lá, escrita diretamente na Constituição, no artigo 193. Essa frase é como se fosse a bússola, o grande propósito que deve guiar todas as ações do Estado e da sociedade: alcançar o bem-estar e a justiça para todos.
E para atingir esse grande objetivo, a Constituição define alguns pilares fundamentais. A Seguridade Social, que é como se fosse uma rede de proteção para todo mundo, e a proteção do meio ambiente, reconhecendo que o nosso bem-estar depende diretamente de um planeta saudável. E assim, no final dessa análise, fica uma reflexão no ar, né? A Constituição é só um conjunto de regras para organizar o presente, ou ela é também um projeto, uma visão ambiciosa do país que a gente quer construir para o futuro? A resposta talvez esteja na forma como cada geração lê esse documento e, claro, coloca ele em prática.